Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada por ter escolhido passarmos esse momento juntos, não é, Eliane? Sim, né, Mirtz? Porque para nós é um prazer que você aproveite a conversa, são temas atuais, né? Hoje vai ser bem interessante. Curta aí. A gente vai falar, hoje nós vamos falar sobre a nossa mente. Sabe? Pode parecer um pouco estranho para você, né? Mas eu acho que quando você participar dessa conversa, essa é a nossa intenção, né? Você nos ouvindo também está aí atenta, né? Atento, lógico. E quem que não se interessa por um tema tão difícil e ao mesmo tempo atual, atualíssimo, né? Atualíssimo, porque nós estamos vivendo tempos de sobrecarga mental, então é sempre muito bom a gente dar uma olhada no que está acontecendo, né? E tem sempre descobertas novas, né? Sempre, então... sabe? E eu comecei essa pauta até falando sobre quando a gente ouve palavras desconhecidas para a gente. Eu não estou falando de estrangeirismo, porque hoje a coisa que a gente mais escuta numa conversa é estrangeirismo. Eles se introduziram de tamanha forma na nossa vida, na nossa sociedade, né? E tem até uma coisa boa que eu acho, porque o inglês é muito prático, né? Palavras curtas definem frases no português, né? Então, mas também descaracteriza a nossa língua, descaracteriza, né? Porque língua, tudo bem com algumas palavras que não dá para traduzir, tipo podcast. É ruim, né? É outra coisa. Mesmo Wi-Fi, até você vê de onde, né? Agora o delivery não tem delivery, gente, delivery é demais, né? Né? Poke, né? Que dentro de casa é você que está falando com os meninos, me passa, né? Eu estava brincando com meus netos, porque eles introduzem essas coisas por conta de jogos. De jogos, né? Então, é assim, vovó, chega da escola, mudei de level. Eu digo, pois né? Essa palavra tem na nossa língua. Outro nível de conversa, sabe? Né? Você pode falar nível, porque ela tem uma tradução bem... dá para a gente entender bem, né? Mas eu pensei em tudo isso porque tem uma palavra tão conhecida na nossa língua, que todo mundo conhece, que é a palavra mente. E, no entanto, ao defini-la, nem sempre todos conseguem. Isso. Eu vou desafiar você que está me ouvindo, vou te dar um segundinho. Se eu perguntasse para você e você pudesse me responder aí, o que é a mente? Pensa, o que é que você ia me falar? Eu fiz esse teste com o nosso grupo ontem, ninguém ousou com medo de falar, com medo de falar alguma coisa incorreta. Mas, se eu falar, tá bom, pega seu celular e abre o seu dicionário Google, aí, né? Porque, ou Google, tá? O dicionário vai dizer assim a respeito de que é mente. Parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano. Espírito, pensamento, entendimento. Tudo abstrato. Quer dizer, se eu estou falando de conceito, a gente normalmente quer alguma coisa... né? mais palpável. E tem razão, porque tira o cérebro, não existe mente. Não, assim, então, aí vai. Se tirar a parte material, né? Não vai existir. Só que ela não é ela. Só que ela não é ela. A Eliane colocou uma coisa bem legal. Se tirar o cérebro, não existe mente. Mas só que a mente não é o cérebro. Não é, né? Então, então não é tão simples. Parece conversinha de louco, né? Mas não é, né? A gente precisa conversar sobre essas coisas. Falar. Fora que se você vai ler um pouquinho, você vai aprimorar um pouquinho o conceito, você vai ver que são circuitos envolvidos com programação genética, conexão de neurônios, sinapses, neurotransmissores, uau, né? Uma teia. Eu tenho um pouco esses números, por exemplo, tem mais... neurônios do que estrelas no céu, no nossa galáxia. Então, só para você imaginar, né? A quantidade de ligações
E se você tem problema com número, a quantidade de pensamentos dentro da mente. Dentro da mente. Sabe? Por segundos. Trilhões, né? Aí você fica, trilhões, será que é fácil conceituar trilhões também? É muito, né? É muito difícil. Então, é trilhões e trilhões. É Então, é muito complicado, difícil, sabe, queridos? Tanto é que os estudos falam mesmo que vamos dizer, peça ou composto, né? Porque não é uma coisa, né? Mais difícil do universo todo de se entender é a mente. A mente, pois é. Aí você fala, então vocês duas aí resolvem conversar sobre isso. Vocês duas, uma conversa e são cristãs. Sabe por que a gente conversa sobre isso? Justamente porque somos cristãs e a Bíblia fala de mente. A Bíblia nos dá um direcionamento muito legal. Ela fala das coisas que estão na nossa mente. E vamos começar por aí, né? Isso, e também porque quando você vai estudar, nenhum conceito, tanto biológico, físico ou filosófico, né? Porque a física vem disso aí. Eles não fecham nenhum conceito entre a mente, mais difícil ainda, correlação mente-cérebro, né? Onde fica isso? Porque assim, embora um não tenha nada... Não fecha o outro, mas eles não vivem sem, tá? Não dá, sabe? Se houver, por exemplo, tanto é que quando há morte cerebral, acabou para o indivíduo. Né? Se realmente constata... Pode continuar, né? Coração batendo, respirando, né? Mas não vai ter nenhum comando, né? Mas vamos e o inverso, só para a gente fechar, também é verdadeiro. Quem sofre acidentes, né? Paraplégicos ou tetraplégicos, com o tempo, o cérebro e a mente vai ficando, ele só reconhece a cabeça da pessoa. Ele vai se desligando do resto do corpo, não existe... essas coisas que a gente leu antes dessas conexões, né? Dessas conexões. Mas e a palavra de Deus? Isso. O livro de Romanos 2:12 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, essa transformação exigida, pedida, é ordenança bíblica por Deus para nós, tem a ver com a nossa mente. Por isso a gente precisa conversar com ela com conhecimento bíblico. Né? Esqueçam as sinapses dos neurônios, essas conexões. Não precisa esquecer, dá para ligar limites, porque um não invalida o outro. Sim. E vamos pensar, já fala Deus há quanto tempo atrás, né? Renovação da vossa mente. Porque foi o que nós falamos, se não houver uma renovação, ele vai diminuir, ele vai se fechar. Renovação é fundamental. E não só nesse ponto. A renovação no sentido de que a gente vai chegar lá, né? O objetivo da nossa conversa é chegar. Este acúmulo de coisa que temos na mente, né? Quando a gente vem até Jesus, porque não adianta você ter nascido num lar evangélico, falar, eu sou crente, cristão, desde bebê. Você só vai quando você tiver noção do que é ser crente, do que lá pelos 12, 13, ou enfim, na tua maturidade, aí sim, independente, é que você vai, então, eu vou confirmar aquilo que sempre foi, que sempre aconteceu, né? Porque não adianta falar, eu nasci... Você ouve muito essa história, nasci num lar evangélico, mas aos 12 me desviei. Claro, não chegou nem a estabelecer uma boa base, talvez, né? Isso, e você vê, né? E aí é legal, porque quando a gente é bebê, a caixa craniana não é nem fechada, não tem a moleirinha, né? E é aberto, realmente. Então, esse cérebro vai ter que se desenvolver, vai ter que maturar, né? As ligações. E isso é muito bacana, porque se nós não estivermos aprendendo o tempo inteiro, a criança, e depois amadurecendo para uma renovação da mente numa fase mais adulta, a gente vai sofrer ou não vai desfrutar de tudo que é bonito no ser humano, que é justamente essa inteligência, essa sabedoria. Agora, veja só como é que Jesus coloca. Primeiro eu li Romanos para vocês, mas agora eu vou ler um dos sermões mais conhecidos de Jesus. Vou ler, não. Eu vou... parafrasear ele para você, para nós aproveitarmos o nosso tempo, porque essa conversa não tem fim, né? Não, essa vai essa longe. Não tem fim, não. Aí, assim,
Um dos mais famosos sermões de Jesus é a parábola do semeador. Ele vai falar da semente, que é a palavra de Deus. Ele vai falar nos diferentes solos que a semente cai. Cai à beira do caminho, aí vem as aves e comem. Cai no meio das pedras, não cria raiz, cai entre os espinhos. Que significa que é o solo do nosso coração, da nossa mente, né? Aí ele vai falando desses solos, né? E aí, a princípio, os discípulos não entendem muito, como nem nós, né? Quando a gente começa a caminhar e tudo mais. E ele diz assim, que parábola é essa? Aí ele vai explicando que a semente é a palavra de Deus. E ela tem um potencial, ela é a verdade, ela é uma semente boa, ela tem um potencial enorme. Este potencial pode ser perdido nos diferentes solos. O potencial é o mesmo, o solo é diferente. E ele fala aquilo que a Eliane disse agora para nós. Esse solo é o nosso interior. Quando eu falo nosso interior, eu falo nosso coração, não o músculo cardíaco, eu falo da nossa mente. Mas não tem como fugir. Né? É onde caiu aquela palavra e o entendimento deveria ter acontecido. Deveria. E a conexão com o corpo é o coração, né? Que é o que distribui, que é o que faz. Então, mas se na mente não houver, não vai ter. Então, a semente da palavra de Deus vai entrar no nosso coração, no nosso interior, na nossa mente. E a nossa mente tem que estar preparada para receber essa palavra da mesma maneira como Jesus mandou preparar este solo. Este solo, exatamente. Né? Porque ele fez uma metáfora com o solo natural, né? Solo pedregoso, cheio de espinhos, cheio de mato. E, gente, pensa aqui agora. Quanta porcaria pode ter dentro da nossa mente, não é verdade? Sim, mato, erva daninha. Erva daninha e outras coisas. Então, ele diz de preparar. Eu estava lendo Romanos para você, eu li 2, eu vou ler 1 e o 2 de novo para a gente pautar a nossa conversa. Romanos 12, 1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual é a boa vontade de Deus. Então, ele está dizendo, de maneira racional, porque tem a ver, a nossa razão, deixa a emoção de lado, deixa aquela empolgação qualquer, conscientemente, racionalmente, usando a sua mente, né? Deixa essas coisas acontecerem. Né? E é bacana que ele traz as duas partes de uma maneira muito harmoniosa, usando o seu corpo, que você vai ter que ter um corpo ali presente, você vai ter que estar saudável, porque a gente tem, além disso tudo, as doenças, né, os desarranjos aí que vai nos também entrar naquele solo doentio lá. Porque pelo fato de ser corpo, alma e espírito, qualquer um prejudicado, prejudica o outro. Exatamente. Então, estando um corpo legal, né? Um corpo preparado. E a mente aberta, né? Como ele fala ali, para renovar, não se amoldar ao mundo. E o interessante, querido, que a expressão bíblica é renovar a sua mente. Né? Então, ele diz, pela renovação do teu entendimento. Eu quero que você segure essa palavrinha, porque eu vou chamar um intervalo bem curto e nós voltamos para completar isso. Estamos de volta e a gente conversava sobre a ordenança bíblica de renovar nossa mente. Porque eu falei para você, tudo, desde que a gente começa a ter um mínimo de entendimento, seja com 1 ano de idade, 2, tudo aquilo que a gente vê, olha, ouve, né? A gente vai pondo na nossa mente. Eu falei que tem trilhões e trilhões e trilhões de pensamentos na nossa mente. E tem de tudo. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Tem coisa ruim. Né? Principalmente se é pequeno, é mais difícil esse filtro, né? De pequeno, então, pode ter coisas que você colocou lá sem entender. Sem entender. Né? É bem isso mesmo, né? Não tem o que é certo, o que não é. E Deus tem um entendimento, porque ele não diz assim, pega tudo isso e joga fora. Nós não temos capacidade de anular aquilo que está na nossa mente.
Não tem tecnologia, ciência que possa fazer isso. E, aliás, de tudo que eu tenho lido, o mais bonito é isso do ser humano. Ele tem a capacidade de ter um passado, de ter uma história, usando um termo em inglês lá, um background, né? Um conhecimento, e saber modelar, remodelar isso para uma coisa boa e usar isso no futuro, né? Esse saber é que é o complicado. É difícil, mas a gente procura saber. A intenção que a gente tem quando conversa sobre isso é realmente nos colocarmos como pessoas capazes de fazer isso. Sabe por quê? Porque se isso fosse uma ordenança impossível, Deus não teria pedido. Isso. E depois, o mais bonito também da parte de Deus é que ele põe partes da mente dele na gente, né? Quer dizer, nós somos parte nós dele, temos um né? DNA dele, né? Não sei em que proporção, em que quantidade, em que tamanho, onde, mas temos, né? A palavra de Deus diz que temos. Então, e a ordenança não é assim, joguem fora, ou esqueçam, cubram com um pano. Ele diz, renovem. Torne tudo isso novo. É a palavra quase que da moda. Ressignifique. Não é isso? Né? Era uma palavra que sempre existiu, mas não era tão usada. Mas não era tão usada. Né? E, aliás, também não se sabia que o cérebro tinha essa capacidade, né? Porque lembra, há um tempos atrás, achava que os neurônios morriam e não faziam mais. Essa capacidade incrível das conexões se renovarem, dessas redes neurais se refazerem rapidamente... Agora que a gente está sabendo, Sim, né? Sabe, porque eu acho que no tempo da minha avó, ninguém falava em treinar o cérebro, por exemplo, né? Não existia isso, né? E é muito engraçado, porque se você tem interesse, você vai lendo, você vai estudando, sabendo que isso faz bem para você, né? Faz bem para você, né? Então, por exemplo, coisas simples. Vamos falar de coisas bem simples. Você sai daqui, da onde nós estamos, e vai para a tua casa. Eu faço sempre o mesmo caminho. Sempre o mesmo caminho. O meu cérebro sabe disso, eu estou sendo comandada pelo meu cérebro. Quando eu resolvo virar à esquerda, procurar, eu estou enganando o meu cérebro. Né? E a tendência de você falar, não, mas não é por aí. Sabe, de repente vai haver uma pequena resistência, né? Mas se eu fizer isso, eu estou dando outros caminhos, estou dando outras possibilidades, outras informações. Isso está sendo renovado, porque antes o caminho que meu cérebro conhecia era esse, né? Aí eu já estou misturando, né? Porque, em síntese, né, Mirtz, o cérebro não gosta muito de novidade. Ele gosta de ter essas trilhas prontas que gasta menos energia e é muito mais rápido, né? Mas quando a gente fala em renovar a mente, a hora que você dá essas outras possibilidades, acende o cérebro, né? Sabe, por isso quando a gente fala de sobrecarga mental, uma das coisas, quando a gente tem consciência que nós estamos com uma sobrecarga mental muito carregado, é fazer o que nosso cérebro gosta mesmo, é botar no automático. Isso. Porque daí você vai poupar energia. Tudo que está no automático poupa energia, né? Sabe, queridos? E para nós cristãos, nós temos que saber, se você não cuidar da sua mente, eu te falei na parábola, tudo que você for crescendo em Deus para ouvir a palavra, não tem terreno bom para segurar, né? Para sustentar aquilo que você está recebendo. Porque o que você acha que é a vida de um cristão? Ele começa com leitinho, né? Sim, vai escutar. Então, a cada dia você vai escutar coisas novas. Vai chegar um dia que você vai escutar uma coisa que você escutou há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás te pareceu uma coisa, hoje você é maduro, te parece outra. E né? o legal também, parece outra. Aí você junta com uma terceira informação, você fala, isso tem a ver com aquele outro que estava em desconecto lá, né? Aí você juntando os dois faz um outro entendimento, né? Então, mas é preciso que este solo, essa mente, ela esteja preparada. E a nossa conversa é porque hoje eu acho que da parábola toda, aquela que quando cai e fica muito superficial, não cria raízes, porque o fluxo de informação que nós temos hoje através das redes sociais é imenso.
sabe? Pra você ter uma ideia, às vezes, você ouviu uma informação na rede social, tudo, e você quer conversar com isso à noite, quando chega o marido ou os filhos e tudo mais, você vai procurar não estar mais lá, porque depois dela vieram... Já tive umas 2 ou 3, né? Sabe, uma porção. Então, vai ficando tudo de maneira muito superficial na sua mente. Fica. Né? A gente perde um pouco a capacidade de refletir, né? Sim. E perde o tempo dos outros. Os mais jovens, uma conversa um pouco mais longa, eles já se dispersam, já querem fazer outra coisa, sair, porque aquilo já está chateando, tal. Então, perde essa coisa de aprofundar no assunto, né? Por isso a nossa conversa parece curta, a gente nunca acaba. Mas é que se a gente for longe demais, também você sai. Você sai, isso. Na verdade, já. Então, a gente quer sempre deixar aquele gostinho de quero mais, quero voltar. E até para vocês também discutirem aí em casa, né? Sim, sabe? Então, a superficialidade traz isso. Traz distração mesmo, desatenção. Desatenção. De repente, você ouviu, você fica com a primeira frase e diz, já entendi tudo. Não é verdade. Né? Às vezes tem desdobramentos, a primeira frase sabe? Dá um todo. Dá. Aí você vai falar ela das só partes, é o título, né? É bem assim, né? Sabe, queridos, hoje... Quais são os grandes problemas da humanidade hoje, aqui no nosso país e em qualquer outro, mesmo nos mais desenvolvidos, que a gente está vendo falar? Transtorno de ansiedade, déficit de atenção, hiperatividade, depressão, tá? E são coisas todas ligadas à nossa mente. Isso que é, tá? Então, tudo isso faz que a gente tenha uma mente dispersa, uma mente... instável, né? Dá para dizer ansiosa porque ela fica procurando informação o tempo inteiro. Mas e agora o que tem que ser? Tem até acho que chama-se MOB, né? Ou assim, uma fobia, acho que é fobia de estar out, né? De você não participar das coisas. Então, assim, você fica ansioso por buscar e depois não tem paciência de reter a informação, né? Sabe? Porque aí passa tão rápido por ela que já vai buscar outras. Sabe? E é ilusório você pensar, às vezes, numa conversa, eu não sabia disso. Quem está falando com você também sabe muito pouco. Às vezes ele só sabe aquela frase que ele falou, porque ele realmente não teve tempo. Se você também ouviu só isso, a conversa vai ficar rasa, né? Porque você pode ver que quando começa a se aprofundar, aquele que realmente era mais superficial vai ficar boiando tanto como se ele nunca tivesse ouvido. Né? Coisa, são esses solos cheios de pedras, são esses solos cheios de mato, e a Bíblia sempre orienta, não se conforme com esse padrão do mundo. O padrão do mundo é esse. E a orientação bíblica não se conforme. Vá mais fundo, vá procurar, vá ler a Bíblia. Tem um assunto, isso eu acho bem bacana com a gente. Tem um assunto, a gente vai ler, vai procurar, vai ver várias opiniões, várias fontes, não em termos assim da Bíblia, mas assim... Em tudo, coisas, sabe? Né? Porque hoje mais do que nunca. Hoje nós vivemos num tempo onde você não pode abrir seu celular, porque normalmente é nele que vem, ou até no informativo de qualquer TV aí, no noticiário, aconteceu isso, aquilo. Gente, a gente viu esses dias acontecerem, né? As imagens mostravam, vamos falar com imparcialidade, as imagens mostravam um aparente atentado. Gente, sobre a mesma imagem, nós vimos 10 opiniões diferentes. Sim, que era não foi fake, isso? Que contratou, então, que assim, não sei o que 1000 possibilidades. O mundo discutindo uma cena que aconteceu nos Estados Unidos, o Brasil discutindo, outros discutindo, e cada um falando o que quis. Esse é o nosso tempo, né? Por um lado, tem a liberdade, né, de falar, mas aí se perde no contexto, né? Entre a liberdade de falar e você ir mais a fundo disso, até que esse é o primeiro dia, aí passa o segundo, o terceiro, aí vem os fatos colocados de tal maneira que existe uma verdade, né? Sim. Que tem que ser mostrada. Né? Mas é assim, sabe? A parábola fala, por exemplo, de um terreno cheio de espinhos. O que são espinhos hoje na nossa mente? É
espinha é cuidado da vida, é preocupação, é claro que existe um padrão normal, um padrão razoável de preocupação com essa vida, né, nesse planeta, né? Mas seria assim, tudo que impede que você, que a gente, que eu, até desenvolva um raciocínio lógico mais coerente, mais demoradamente, né? Porque, às vezes, essa pressa de ter uma resposta... Acho que uma coisa bem bacana hoje em dia, e é difícil até das pessoas dizerem assim, não, eu não sei, eu não quero ter opinião sobre isso. Porque ou assim, é obrigado a ter, né? Você pode, é livre para ter, para poder falar. Não vou opinar sobre isso, porque é um assunto que não me interessa e eu não sei nada sobre isso. Quer dizer, isso não é ruim. Não é, agora, não precisa saber de tudo, não precisa. Né? Pode pesquisar, pode saber depois. E sabe, queridos, nós estamos falando disso agora como... Porque é o que eu te falei, esse déficit, esse transtorno, tudo são classificações de doença pela Organização Mundial de Saúde, são doenças. As doenças, olha só que quadro legal que eu vou te mostrar agora. As doenças de anos atrás, nos anos 50, 40, no tempo da minha avó, eram todas por falta. Falta de saneamento básico, falta de comida, falta de vacina, falta de remédio. As doenças do nosso tempo são por excesso. Excesso de comida, porque daí vem obesidade, diabetes, colesterol alto, né? E outras coisas. Hipertensão. Então, é excesso de comida, excesso de remédio. Né? Isso, que dá efeito colateral aqui, para lá e para cá. Excesso de velocidade, excesso de trabalho, né? Excesso de informação. E assim vai, sabe? Doenças no passado por falta e as mesmas faltas que foram sanadas estão te causando doença hoje. Gente, esse mundo não é um mundo confortável. Eu diria, não é confortável e não é equilibrado, né? Porque você pula de lá para cá. Vai para lá, para cá. Eu falei assim, olha, queridos, a sobrecarga mental é um mal desse século. E você vai nos ouvir outras vezes, sabe? A gente está chegando no fim dessa conversa, porque o programa está chegando no final, mas tem muita coisa. Mas tem muita coisa, a gente quer compartilhar para você, porque isso faz mal, isso nos enferma, né? Sim. E nós queremos ter aquela vida abundante que Cristo nos prometeu. E, se possível, sem os tantos remédios, né? É bem assim mesmo. Queridos, é o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a sua companhia, né? E te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.